E às vezes, irmãos, não sei se os irmãos já se depararam com isso, às vezes são apresentados sentidos para alguns textos que não parecem se alinhar com o que o texto diz. Você, pois isso está distante, parece que o camarada forçou, né? Fez aqui um malabarismo teológico para o texto dizer isso. Quer ver um exemplo? Vamos lá para Atos capítulo 20. Vamos procurar aqui o sentido natural do texto, comum. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. O texto bíblico diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, Paulo falou bastante, né? Foi até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. O discurso de Paulo foi extenso. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda com eles, falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Irmãos, qual o sentido mais natural aqui para esse texto? Paulo se estendeu no discurso, e o jovem dormiu. Por que o jovem dormiu? Porque Paulo se estendeu no discurso. Já era meia-noite, né? Não foi porque ele... E aí ele caiu por quê? Por que ele caiu? Porque ele dormiu. Ele não caiu porque ele estava olhando da janela, as menininhas passando, né? Ele estava ali, ele era um jovem, né? Então ele estava interessado nas coisas do mundo. Os irmãos percebem? O sentido natural do texto é que Paulo falou bastante, o jovem, sentado na janela, né, dormiu e caiu. Alguém pode dizer, mas ele procurou um lugar perigoso, estava entre a igreja e o mundo, em cima do muro. Irmãos, pode fazer isso. Irmãos, mas o texto não quer dizer isso. Por que nos parece que ele sentou ali na janela? Estava cheio, tinha gente aberta, né? O texto cheio, então ele sentou lá. Era meia-noite. Meia-noite, tem gente aqui que fica com sono meia-noite? Agora imagina esse dia aí, não era o primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana é feriado para a gente, né? Mas naquele tempo era? O pessoal tinha trabalhado. E ficar até meia-noite, uma vigília, né? Ele estava sentado na janela, então dormiu. E às vezes a gente usa o texto para fazer outras afirmações. Mas eu acho que há uma mensagem muito mais profunda nesse texto, para a gente fazer a aplicação, né? A igreja deve enfrentar os seus problemas junto. Não houve dispersão, né? Ninguém se separou. O jovem caiu, Paulo foi lá, o pessoal ficou junto. Ninguém criticou, ninguém procurou culpado, né? Olha só, tem uma aplicação mais profunda, ninguém procurou culpado. Brincadeira, Paulo fala bem, só tem que reduzir o tempo da pregação, já morreu um por causa disso. Já pensou? Morreu um por causa disso, então vamos reduzir, agora é 10 minutos. Poxa, ninguém fez isso. Eles continuaram, interessante, eles continuaram. A igreja permaneceu reunida. E reunida, o cimento da união da igreja ainda era a doutrina apostólica. Eles continuaram ouvindo o apóstolo que lhes falava. Então veja, ressuscitou, sim. Isso, ele morreu, morreu. Mas fica uma mensagem para a gente, né? Porque ainda que, vamos supor que isso acontecesse hoje, seria algo muito difícil, né? Porque com esse precedente conhecido aqui, a gente jamais ia permitir que os jovens sentassem pela janela, né? A janela aberta, né? Mas, enfim, vamos supor que acontecesse, morreu um jovem. E já aconteceu de igreja em retiro de carnaval, né? Algo dessa natureza. E aí, a igreja se dispersa? Nós acusamos todo mundo, a culpa foi de não sei quem e tal. Não, né? Nós olhamos para o texto bíblico. Como a igreja primitiva procedeu, qual foi a orientação apostólica,
né? Então, nós vamos procurar isso no texto. Eu não vou procurar uma aplicação que não existe, né? Então, assim, claro, eu sei que tem muitos pregadores que seguem na outra linha, né? E assim, eu não encontro um amparo para isso. Não estou criticando o pregador A ou o pregador B, mas eu estou dizendo que o texto tem que ser interpretado no seu sentido mais natural, né? Sem malabarismos teológicos.